Pessoal, boa tarde. Quase boa noite já. Tive um problema para gravar os vídeos. Estou gravando e colocando no YouTube para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Porque enviar o vídeo, enviar direto é mais difícil. Tanto difícil para enviar quanto para abrir quando chegar. Se conseguir chegar, vocês terão dificuldade de abrir pela extensão do vídeo. Então, eu vou procurar fazer um vídeo bem breve para que fique mais conveniente para vocês, mais fácil para vocês visualizarem. Tá? Então, nossa aula hoje é sobre o Renascimento. Nós vamos... Vocês já viram o trovadorismo e o humanismo, fizeram trabalho. E, assim, eu quero que vocês assistam esse vídeo e leiam o conteúdo, prestem atenção no que vai ser dito, para a gente fazer a nossa atividade. Então, esse é um diagnóstico, como a aula anterior, para a gente relembrar o que foi visto aí no primeiro ano, que vocês deveriam ter aprendido e que eventualmente não tenha aprendido ou tenha esquecido, a gente vai relembrar com esse diagnóstico. Vamos fazer uma revisão do conteúdo. Então, o Renascimento, que veio logo após o humanismo, o humanismo foi essa fase de transição preparatória para o Renascimento. Foi um movimento nas artes, de modo geral, mundialmente conhecido, e surgiu na Itália, aí por volta do final do século XV, início do século XVI. Tá? E foi um movimento de grande repercussão, repercutiu muito na sociedade, na religião, houve protestos e houve interferência também da igreja, que logo reagiu com outra escola literária, o Barroco, que veio substituir o Renascimento. O Renascimento, que é chamado também de classicismo ou quinhentismo, porque ele surgiu aí nos anos 1500, século XVI, que ele teve o seu auge. Então, o que diz aqui o texto? Que o Renascimento foi um importante movimento de ordem artística. Então, nas artes, se refletiu muito nas artes. Então, na pintura, na literatura, na escultura, na música, enfim, foi essa escola literária de grande relevância no mundo artístico. Então, tanto de ordem artística, cultural e científica, que se deflagrou da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ele marcou o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregoados pelo pensamento medieval, o Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Por quê? Porque ele ainda apresentou algumas características do mundo medieval. Tá? E o Renascimento ele tem uma importância muito grande porque ele vai retomar o pensamento humanista. O homem, no Renascimento, continua sendo valorizado. Então, dão-se muita importância às ações humanas, à capacidade criadora e transformadora do ser humano, que lá no período trovadoresco era aí deixado de lado, né, dando lugar ao pensamento teocêntrico. E a partir do humanismo surge o pensamento antropocêntrico, que vai até o Renascimento. E hoje nós temos um legado muito grande do Renascimento, porque foi a partir desse momento que a ciência começou a ser valorizada, começou a ser vista, estudada, ter importância no mundo educacional, no mundo acadêmico, porque antes a ciência era vista como bruxaria. Então, os estudos na área da ciência ressurgiram, os estudos da matemática, da química, da física, da mecânica, surgiu a partir daí, quando o homem começa a se interessar pelo conhecimento. Então, quais são as características do Renascimento?
Olha só, a principal é a razão. Manifestação, aí considerada manifestação do espírito do homem, do espírito humano, colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ou seja, o homem não abandonava Deus, ele raciocinava, mas ele não abandonava Deus, ele não desprezava divino, ele via a sua capacidade, todo o seu conhecimento, tudo ao seu redor como uma obra de Deus, mas ele estava ali digamos assim, que no centro da criação. O homem era a obra-prima de Deus. Então, como diz o texto, ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dos dons concedido por Deus, que é o chamado esse pensamento é chamado de neoplatonismo, um novo platonismo que vem de Platão, que é o filósofo grego lá da antiguidade. E uma dos aspectos fundamentais é esse privilégio dado às ações humanas. O homem é visto como o ser, né, o ser transformador do mundo. Então, ele é o animal mais importante, ele é a criatura mais importante que está sobre todas as demais. Tá? Então, é esse o pensamento humanista e renascentista. O homem agora ele não é mais visto como apenas um instrumento de Deus, que cada passo que o homem dava, de acordo com o pensamento na época, era porque Deus o movimentava, como se fosse uma marionete que você manipula e todos os movimentos do bonequinho lá é você que faz. Assim, pensava-se no teocentrismo que Deus fazia com o homem. Tá? Então, essa característica se representava na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, que é o naturalismo. Se você olhar as pinturas do Renascimento, você vai ver que o corpo humano, ali, o nu, as formas humanas, elas são muito bem evidenciadas, estão em evidência. Esse é um pensamento do naturalismo. O ser humano, ele é assim, não é o corpo humano nu, o nu humano não era, para eles não era imoral. É uma forma de mostrar a obra-prima de Deus. Então, esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica, ou classicismo. Então, por isso que ele é chamado de classicismo, porque ele valoriza o clássico. O que era a antiguidade clássica? Era a antiguidade grega, né? O período grego, onde as artes foram também muito valorizadas. Os gregos valorizavam muito, criavam esculturas perfeitas, representando aí o ser humano. E o Renascimento trouxe isso, por isso que é chamado de Renascimento, que renasceu a arte, nasceu de novo. A arte grega, a beleza da arte nasceu novamente. Então, a relação com a burguesia e o individualismo. O que tem que ver a burguesia com o Renascimento? Ora, a burguesia ela era um segmento da sociedade, os burgueses, que tinha dinheiro, que tinha o poder aquisitivo. E eles valorizavam muito a arte, porque os burgueses eram pessoas que acreditavam na capacidade humana. Por isso que eles se desenvolveram economicamente. Ganharam dinheiro, se tornaram aí os donos do mundo. Tá? E eles valorizavam muito a arte. E eles financiavam o trabalho dos artistas, patrocinavam esse trabalho. Ou seja, dava dinheiro para os artistas divulgarem aí o conhecimento, porque isso repercutia de forma positiva para eles, para a burguesia. Era uma forma de divulgar o pensamento, né, que ia mudar o mundo, porque era interessante a ciência, a criação de as novas descobertas, fascinava muito esse segmento da sociedade. Então, essa valorização das ações humanas abriu um diálogo com a burguesia, que floresceu desde a baixa Idade Média. Suas ações pelo mundo, a circulação por diferentes espaços e seu ímpeto individualista, ganharam a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação privilegiado pelo Renascimento. Então, veja que aí havia essa classe semelhante a hoje, né? Quem é que valoriza a arte? Quem é que compra um quadro por 100 milhões de dólares? Quem tem dinheiro, quem entende de arte, quem gosta de arte. Então, tinha esse segmento que gostava da arte e valorizava isso. Que gostava de ir ao teatro, que gostava de ir a uma exposição de arte para
para contemplar os quadros, as esculturas. Tá? Pessoas que têm sensibilidade para isso. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao entusiasmarem-se com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre os séculos XIV e XVI. Então, assim, o financiamento da arte, da ciência, foi um legado da burguesia. Há muitos trabalhos, muitas pesquisas importantes que trouxeram resultados até para nós hoje, foram financiados pela burguesia da época. Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres, o hedonismo. Tá? O prazer que fala aqui é o prazer do divertimento, o prazer de você assistir uma peça teatral, a um recital de poesia, de assistir a um show, você sentir aquele prazer, você sentir aquela emoção de estar ali na frente do seu artista preferido. Isso na final da Idade Média, no período renascentista, era traduzido de outra forma, né? Claro que não havia os shows modernos como hoje, mas havia as peças teatrais. E as pessoas, os burgueses, compravam ingresso, iam assistir essas peças, porque eles gostavam de se emocionar, né, com os dramas, com as tragédias, enfim, com as histórias que eram exibidas no teatro. Onde surgiu? Quais foram as cidades italianas de onde vieram esses pensamentos da época? Onde surgiu, né, esse pensamento renascentista? Então, a aproximação do Renascimento com a burguesia foi claramente percebida no interior das grandes cidades comerciais italianas do período. Isso significa que o Renascimento, que também se refletiu na arquitetura, fez uma transformação no visual da cidade. Então, os grandes centros ali tinham esse visual renascentista, a fachada das casas, né, com a arquitetura do período, muito bem trabalhada. Então, via-se a influência, né, as esculturas nas praças, nas fontes de água. Então, tudo isso mostrava que a arte estava realmente renascendo e embelezando os ambientes. Então, a cidade de Gênova, Veneza, Milão, Florença e Roma eram grandes centros de comércio, onde a intensa circulação de riquezas e ideias promoveu a ascensão de uma notória classe artística italiana. Se você olhar hoje uma imagem na televisão ou visitar mesmo essas cidades, você vai ver que a influência do Renascimento, né? Ainda os prédios lá, os monumentos históricos, que ainda cultivam as suas características renascentistas. Assim como no Brasil, nós temos aqui a manifestação do barroco, né, na arte, as igrejas, né, com as fachadas, ali todo aquele aspecto do barroco. E foi isso que motivou, né, os artistas a divulgarem a sua arte pelo mundo, a divulgar a sua arte para que eles se tornassem conhecidos, para que eles fizessem sucesso e para que as pessoas continuassem apreciando a sua arte. Então, essas cidades, ainda hoje, elas são ponto de referência para a observação dessa influência renascentista. Tá? Até mesmo algumas famílias comerciantes da época, como os Médici e os Sforza, realizaram o mecenato. O mecenato, pessoal, era, na verdade, o financiamento dessas obras. Os burgueses, os grandes comerciantes, eles financiavam, ajudavam os artistas a levar o seu trabalho para o mundo. E houve também a profissionalização
dessa arte. Os artistas eles viviam dessa arte. Eles ganhavam dinheiro, vendiam seus quadros. Que são obras que estão hoje nos museus e que têm um valor aí impressionante, um valor até incalculável às vezes. Quadros aí que têm um valor inestimável, você não consegue calcular o valor dessas obras. Então, você vê que teve uma importância, foi um dos períodos assim mais belos no que corresponde à arte. Então, a profissionalização desse renascentista foi responsável por um conjunto extenso de obras que acabou dividindo o movimento em 3 períodos. Aqui nós temos os períodos, os 300, que no italiano lá pronuncia-se Trecento, o 400 ou 400, e os 500 ou 500 lá no idioma italiano, que são os períodos aí dos séculos, século 13, 14 e 15, ou século 14, 15 e 16. Tá? Cada período abrangia, respectivamente, uma parte do período que vai do século 14 ao século 16. Então, durante esse terceiro período, o Trecento, destaca-se o legado literário de Petrarca, que foi um escritor que representou o Renascimento na literatura, né, com as suas obras de África e Ode a Laura. São obras do Renascimento, né, que refletem aí o pensamento da época. Dante Alighieri, com a sua Divina Comédia, que é dividida em 2 partes, a parte em que ele chega no inferno e a outra em que ele chega no céu. Então, existe ali, esse é o ponto de vista do Dante Alighieri com relação ao período renascentista. É o céu e o inferno aí, já com prenúncio do barroco, né? Com essa preocupação, esse conflito entre o bem e o mal. As pinturas de Giotto de Bondone, o Beijo de Judas, Juízo Final, a Lamentação e Lamento até Cristo Morto. Veja que são temas relacionados aqui à religião. O Beijo de Judas, que é a traição aí de Judas em relação a Cristo. O Juízo Final, que é uma obra que trata do final dos tempos, a Lamentação e o Lamento de Cristo, anticristo morto. Então, havia ainda essa preocupação ainda com característica ainda do renascimento, do humanismo e do trovadorismo, né? Esse pensamento teocêntrico, Deus aqui ainda fazendo parte do pensamento renascentista. É por isso que diz lá no primeiro slide que não houve um rompimento radical do renascimento com o trovadorismo, com a Idade Média, que ainda esse pensamento ainda que era preocupação na Idade Média se reflete aqui no Renascimento. Já no período seguinte, no Quattrocento, os representantes fora da Itália, né, como, por exemplo, dentro e fora da Itália, nós temos aí a clássica obra, a pintura da Mona Lisa, que é uma pintura muito conhecida mundialmente, é um quadro aí caríssimo, pintado pelo renascentista Leonardo da Vinci. Não se sabe se a Mona Lisa é uma figura, uma imagem de alguém que ele conheceu, ou se alguns cogitam que que o próprio Leonardo da Vinci seria um autorretrato dele. Né? E o escritor holandês, por isso que diz, dentro e fora da Itália, a Holanda também produziu algo em relação ao Renascimento. Então, o Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdão. Essas são obras do Renascimento aí pelo mundo. Então, pessoal, aqui no final do Renascimento, na fase final, né, que é o Cinquecento, houve a expansão muito grande dessa arte do Renascimento. Ele dominou regiões do continente europeu, dominou a Europa quase toda.
Portugal foi um dos países que se destacou na literatura, como, por exemplo, Gil Vicente com O Alto da Barca do Inferno, que era uma obra crítica, criticando aí os males da sociedade. O Luís de Camões com os Lusíadas, aí são obras também do renascentismo, que nós chamamos de classicismo, né? São autores clássicos, né, do classicismo, o Gil Vicente e o Luís de Camões. Na Alemanha, o Albrecht Dürer, ou Dürer, com a obra Adão e Eva e Melancolia. Adão e Eva aí já é uma obra de cunho teocêntrico, né? Que apresenta uma imagem de personagem da Bíblia. Hans Holbein, também de alemão, Cristo Morto e A Virgem do Burgomestre Maia. Então, são obras de cunho religioso, aí mostrando ainda a visão teocêntrica ainda já no Renascimento. Na França, o que os franceses produziram? François Rabelais, com a sua obra Gargantua e Pantagruel. São 2 livros e 2 obras interessantes que recomendo a leitura. Já no campo científico, podemos destacar a grande repercussão da teoria heliocêntrica, quando Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei formularam aí essa teoria de que o Sol é o centro do universo, o centro do sistema solar, aliás, e que os planetas giram. A Igreja dizia o contrário, né? Por isso que houve essa represália da Igreja contra esses teóricos. Giordano Bruno e Galileu Galilei, né, sofreram consequências trágicas. Galileu ainda teve o privilégio de se refugiar em casa, prisão domiciliar para o resto da vida. Já o Giordano Bruno, vocês acho que conhecem muito bem da história, né? Ele foi queimado na fogueira, queimado vivo, porque defendia a teoria heliocêntrica. Então, essa concepção, esse pensamento, ela abalou as bases do conhecimento da época, que era a Igreja que dominava todo o conhecimento. Então, para não ser desmoralizada, a Igreja resolveu reagir, né, e contradizer aí o que diziam esses teóricos. Impacto do Renascimento. Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento surgiu uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. O homem passou agora a ser um ser importante, né? Que tinha realmente seu papel no mundo. Ele não era agora só uma marionete, né? Um ser manipulável por Deus. Ele era um ser que foi colocado para transformar o mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, da cultura e da ciência. Então, o Renascimento veio até o romantismo. Ainda hoje tem arte com traço renascentista. Tá? Então, após o Renascimento veio o Barroco, e após o Barroco veio o neoclassicismo, que é uma tentativa de trazer aí o Renascimento de volta. Então, o Renascimento, classicismo, tá? A partir do século XVIII veio o neoclassicismo, um novo classicismo, que teve grande importância no Brasil, principalmente em Minas e na Bahia. Então, essas características, elas tiveram um grande impacto na arte, na cultura e na ciência. Então, graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história. Então, nós temos no romantismo, no realismo naturalismo, no parnasianismo, né, no simbolismo, no próprio modernismo ainda, traços do Renascimento. Pessoal, esse é o nosso assunto, o Renascimento, e vocês vão, após assistir o vídeo, vamos fazer uma releitura, vamos pesquisar em outras fontes e fazer um trabalho, né, e uma atividade sobre o Renascimento. Eu quero que vocês apresentem aí os autores desse período. Quem foram os grandes nomes nas obras que foram produzidas no período, né? Os nomes dos autores, quem foram eles?
Que importância eles tiveram. Então, pesquisem. Quem foram os autores renascentistas da época? Que obras produziram? Então, eu quero que vocês elaborem um trabalho e eu quero, assim, que vocês me enviem esse trabalho até, no máximo, até sábado, certo? E eu quero, naquela modalidade, vídeo, gravar um vídeo. Outra coisa, eu quero fazer uma reclamação aqui, que a maioria dos alunos me enviaram seus vídeos de muito boa qualidade, o trabalho muito bem apresentado, mas alguns colegas a gente percebi que não estudaram e aí foram ler, certo? Foram fazer leitura quando não devia. A leitura é esse prazo que se dá. A partir de hoje até sexta, você ler, você estudar, pesquisar e quando for fazer o trabalho, vocês vão usar o conhecimento que vocês adquiriram. Então, pesquisem para fazer o trabalho. Eu não quero ninguém lendo. Então, quando estiver apresentando, olhem para a câmera e falem aquilo que vocês aprenderam, tá? Porque senão não vai adiantar nada. Vão perder o ano como praticamente perderam o ano passado, tá? Então, assim, vamos nos esforçar para a gente aprender, estudar, pesquisar, vamos ler, vamos reler para a gente aprender. Então, aqui é um conteúdo pequeno, vocês pesquisem somente os principais autores, os principais nomes do Renascimento e grave esse vídeo falando sobre eles, né, de onde eles são, que obras produziram. Tá? Então, até sábado, eu aguardo vocês. Até lá.